fato de eu não concordar, por exemplo, com a minha mãe ou com as escolhas dela, né? Com tudo que aconteceu na vida dela, não significa que eu não possa aceitá-la. Existe uma diferença, uma sutil diferença entre concordar e aceitar. Eu não sou obrigada a concordar porque eu sou livre para ser quem eu quero, fazer minhas próprias escolhas. Exato, Mas eu preciso aceitar o ser humano que ela é. exato. Preciso aceitá-la como minha mãe. Porque se eu tenho a oportunidade de fazer tudo como eu quero hoje, é porque ela me deu o meu primeiro sim. Preciso me lembrar disso, né? Então, a intenção, inclusive, não é que a gente concorde com os nossos pais, né? Aos nossos pais nós devemos respeito, nunca obediência. Nós não podemos fazer tudo que eles querem, porque senão, Não pode fazer tudo que eles querem, não. É verdade. imagina se a gente tivesse todo mundo até hoje namorando de mãozinha dada no portão das casas, não tinha 7 bilhões de pessoas aqui, não tem jeito, né? Não tinha evoluído, né? Não tinha Precisamos criado os sistemas. É. Só que temos que ter a postura de respeito por aquelas pessoas que nos disseram um sim um dia. Então, acho que é muito esse o conflito, né? Como eu olho e não concordo com as decisões, com as escolhas da vida dela, com o destino dela, né? Como eu não concordo com ele, eu julgo, que foi como você falou, e quando eu julgo, eu afasto essa conexão. Eu afasto esse amor que me vincula a ela. E quando eu afasto a mamãe, eu tenho que compreender que eu afasto toda a minha ancestralidade feminina. É como se eu ficasse seca de feminino. O Exato. feminino vem da minha linhagem feminina, né? Do ponto de vista biológico aqui, ó, vem da minha ancestralidade feminina. Todos os ensinamentos é uma riqueza, Ju, que se nós nos colocarmos em nosso lugar de filha, né, como você falou aí, é uma explosão de força que vem, Exatamente. Exatamente, Ju. né? É muito importante esse movimento de retornar ao lugar, de dar um lugar no coração para a mamãe, que é talvez essa porta de entrada para essa, talvez não, com certeza, a porta de entrada da ancestralidade, né? Nossa primeira ancestral, vamos dizer assim, e assim voltando fazendo esse trabalho interno, né? Compreendendo, curando em nós a dor que é dela, devolvendo para ela o destino dela, para a vovó o destino da vovó, que foi a solução que elas encontraram naquela época. Nós temos uma confusãozinha mental em acreditar que elas poderiam ter feito escolhas que nós faríamos hoje, mas elas nasceram em 1940, Exatamente. né? E eram outros tempos, Eram outros tempos. outras dificuldades, outras prioridades. Naquela época, principalmente no Brasil, as pessoas lutavam era contra a fome, contra a miséria, entende? É. Então, né, a situação era completamente. Nossa, mas por que que ficou com o meu pai sendo assim, o meu avô sendo assado? Precisava comer, tinha que dar de comer para os meninos, aqui é tanto de menino, É entende? verdade, as famílias eram imensas. Outro tempo, né? Então foi a melhor solução que elas encontraram naquela época para elas. E ali elas disseram meu primeiro sim, ao ter e criar e dar a vida pela minha mamãe. Depois chegou minha mamãe, fez a mesma coisa por mim. Então eu digo sim a todas elas. Eu reverencio a sabedoria delas, a É, riqueza delas, né? E permito que isso chegue até mim. E aí sim, posso dizer, eu sou um pote cheio de feminino, exato. né?